passar a palavra para a Norma, que é graduada em Pedagogia pela PUC Paraná, especialista em Administração pela Unify, MBA em Liderança e Estratégia pelas Faculdades OPET, atua no ensino superior há 17 anos, com experiência nas funções de Secretaria-Geral, coordenação do FIES e do ProUni e CPA. Atualmente atua como pesquisadora, procuradora institucional nas Faculdades OPET, em Curitiba, participa da Câmara Temática do CCPares no grupo de trabalho que discute a nova versão do EMEC, o EMEC 2.0, e está lá pelo Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular. Boa tarde. Agradeço à BMS o convite e a oportunidade de passar um pouquinho das preocupações e estar perto da Silmara, inclusive para poder tirar algumas dúvidas também. Isso é sempre muito importante para a gente. Na verdade, eu pensei em traçar um panorama inicial do surgimento do PI, mas vou passar rapidamente, mas apenas comentando que o pesquisador institucional, ele apareceu, a figura, né, legalmente, através da portaria 2517 de 2001. E, nessa ocasião, era especificamente para o preenchimento do Censo da Educação Superior. Com a portaria 46, que também é referente ao censo, porque todos os anos, desde 2001, todos os anos saiu uma portaria para que as instituições indicassem um pesquisador institucional para fazer a sua interface com o Ministério da Educação, realmente fazendo o preenchimento. Então, todos os anos surgia uma portaria indicando. Em 2005, essa foi a última portaria que realmente saiu para o pesquisador institucional, né, com o objetivo de também fazer o preenchimento e passar todas as informações necessárias, ainda como pesquisador institucional. Com a portaria 40, a portaria reeditada em 2010, é que a figura do procurador institucional aparece no ensino superior. Então, o artigo 61, ele traz, na portaria 40, que a instituição deverá indicar um procurador educacional institucional, que será o responsável pelas respectivas informações de cadastro do EMEC, que também nessa portaria houve a criação do sistema EMEC, e dos processos regulatórios constantes dentro desse sistema. E ainda pelos elementos de avaliação, incluída aí as informações referentes ao ENAD. Então, com a publicação da portaria 40, as nossas atribuições enquanto PI foram crescendo, foram aparecendo. Ainda na portaria 40, aparece uma informação bastante importante, que fala que o PI ele será investido de poderes para prestar informações em nome da instituição por ato do seu representante legal. Então, para a nomeação de um PI, é necessário que o representante legal de uma instituição particular o faça através de ofício, né? O PI poderá indicar ainda auxiliares institucionais para compartilhar as tarefas de inserção das informações necessárias. E aí, as informações do PI, elas são válidas, presumem-se válidas, ou seja, a responsabilidade de um PI é bastante grande, porque ele está representando, enquanto interlocutor institucional entre MEC e instituição. Então, por mais que o PI
Se ele fizer alguma coisa errada, o mantenedor, infelizmente, não poderá justificar que não era aquilo, porque ele investiu o PI de poderes. Então, a nossa tarefa exige-se uma responsabilidade bastante grande da nossa parte. E aí eu coloquei qual que é a diferença entre PI, o pesquisador institucional, e o procurador, que o pesquisador, ele é basicamente, ele é o responsável pelo preenchimento do censo, e o procurador institucional por todas as demandas, todas as demais demandas referente à avaliação, regulação e supervisão. Embora sejam atividades distintas, podem ser realizadas por uma única pessoa na instituição, que eu acredito que é na maioria das instituições, né? E aí eu coloquei assim uma observação. O pesquisador institucional apareceu em 2001, na verdade, consolidado em 2005, e o procurador em 2010, e a gente está discutindo o papel. Por que só agora? Na verdade, não é só agora, mas que realmente a gente está tendo uma oportunidade maior de ter cursos com formação para PI. É recente esse trabalho, né? Os PIs iniciais sofreram, tendo que aprender na prática as atividades, porque realmente nós não tínhamos oportunidades de treinamentos, e só agora é que várias instituições estão promovendo. E isso, eu acredito, assim, é a profissionalização. A gente realmente está no caminho certo, a gente precisa ter esses encontros, a gente precisa discutir sobre a função, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande diante das instituições. O PI passou a ser, enquanto procurador institucional, passou a ter uma função estratégica na IES, porque ele pode contribuir tanto para o sucesso quanto para o fracasso de uma instituição superior. A questão de prazos que se perca, tudo isso pode ser muito prejudicial, especialmente agora com o calendário avaliativo, porque antes a gente iniciava os processos em qualquer momento, e agora, por conta do calendário avaliativo, nós temos que seguir alguns prazos, e assim, essa atenção do PI com relação ao cronograma determinado pelas séries, pelo Ministério de Educação, é importante que a gente tenha um cuidado bem significativo, porque se a gente deixa de preencher ou de solicitar, por exemplo, um reconhecimento de curso numa época correta, a gente pode ter, a instituição pode ter uma punição bem significativa. Os fatores principais que eu vejo para que a gente se profissionalize, para que a gente se dedique realmente com bastante afinco, é por conta das grandes atribuições que nos foram dadas. Então, na medida em que o sistema EMEC foi criado em 2007, muitas funções foram cobradas, não é o termo, mas me fugiu a palavra, mas atribuídas, né? Muitas funções foram atribuídas à atividade do procurador institucional. E aí, com esse processo de avaliação, regulação e supervisão, que é bastante dinâmico por conta das leis, conforme o Solon colocou, é que realmente a gente precisa ter uma dedicação bastante grande, inclusive para interpretar e poder realizar as atividades que nos cabem. Comentando o que a Inês pontuou, das principais atividades que nós temos, o sistema EMEC, sem dúvida alguma, é o
principal sistema onde o PI tem que atuar e tem que fazer as suas atividades. O sistema EMEC, então, é um sistema eletrônico de acompanhamento de processos que regulam a educação superior. Na verdade, não é só de acompanhamento, é um sistema onde tudo se inicia, né? E o PI tem a atividade de instruir os processos ali e fazer realmente esse acompanhamento da parte regulatória. Ainda como ambiente bastante cobrado de um PI, bastante intenso, é o sistema ENAD, que é o Sistema Eletrônico de Inscrição dos Estudantes ao Exame Nacional de Desempenho, e o SENSUP, que é o que a gente está finalizando agora nos próximos dias, né, que é o Sistema Eletrônico para a coleta de dados da educação superior. Em cada uma das funções, eu coloquei que o cadastro eletrônico ele tem ali a opção de consulta pública e trata das informações referentes à instituição e aos cursos da educação superior. Todos os protocolos de todos os processos regulatórios são feitos neste cadastro. E o PI tem a função de manter esses cadastros atualizados, especialmente por conta da interoperabilidade com os demais sistemas, FIES, ProUni, Censo, ENAD, conforme já comentado também. Já disse a respeito do cuidado que o PI tem que ter com o calendário avaliativo, para que ele possa instruir os processos, e também com os resultados obtidos no ENAD, que a partir do resultado dos indicadores do CPC, é que serão abertos, de ofício ou não, né, alguns processos que aí nós não podemos deixar de cumprir dentro do sistema EMEC. Então, as atribuições do PI dentro do sistema EMEC são muitas. E aí eu procurei listar algumas delas, que começa pela abertura de protocolos e o acompanhamento dos processos, a instrução de todos esses processos regulatórios de credenciamento, recredenciamento, autorização, reconhecimento de curso e ainda de renovação. Nós temos que realizar e atualizar os cadastros, tanto de docentes, de coordenação de cursos, disciplina, carga horária, auxiliar institucional, tudo isso a gente deve procurar manter atualizado. E agora, recentemente, também o cadastro da pós-graduação. Acompanhar e validar os resultados das avaliações externas e seus indicadores, por conta das ações que nos competem. Preencher formulários de avaliação, responder a diligências de processos, realizar impugnações e ou contrarrazões de relatórios de visitas de avaliação, preencher formulários referente a protocolos e termos de compromisso, atender a processos referente a medidas cautelares, termos de saneamento e processos administrativos. Aditar atualização de PDI, PPC, regimento, e aí PDI e PPC, considerando o processo em questão, a atualização, caso o processo esteja há mais de um ano protocolado, né? Mais de um ano protocolado, a gente precisa fazer a atualização de PPC. Anexar os relatórios da CPA nas datas estabelecidas também. Atualizar as informações e a composição da CPA. Validar as informações sobre os insumos e os indicadores de CPC e GC. Manifestar-se sobre os insumos e os indicadores do ENAD. E nessa manifestação é importante também que a gente acompanhe as portarias de publicação por conta dos CPCs
E aí vem a questão importante de interpretação, que a gente deve estar super atento aos processos que são abertos de ofício e aqueles que nós sabemos que precisamos que sejam abertos e que não aconteceram. E aí a gente tem que abrir demandas, né, para que essas correções ou para que essas questões sejam validadas. Então, o fato de validar não significa apenas dar um comando de aceite, mas sim de ações subsequentes a esse processo de validação. Aí, como o outro sistema bastante importante para a atuação de um PI é o sistema ENAD, que coleta dados dos estudantes habilitados para a realização do exame. E este sistema, ele requisita informações do sistema EMEC, conforme já dito. A questão do coordenador, é necessário que esteja atualizados os dados do coordenador, visto que as informações referentes ao processo serão encaminhadas para o coordenador do curso daquele ciclo. E ainda assim, as atualizações do sistema EMEC, elas são incorporadas ao sistema ENAD com um dia de diferença. Então, se houve uma mudança de um coordenador de curso, é importante que essa atualização ocorra e que daí, para que o próximo coordenador possa atuar, ela tem que estar atualizada. Do contrário, é necessário fazer essa correção e esperar pelo menos um dia para que o novo coordenador possa ingressar e fazer a inscrição dos alunos. O PI, então, tem que estar bastante atento às suas atribuições para realizar e acompanhar todos os processos que dizem respeito ao sistema ENAD. E aí, quais são as atribuições do PI neste sistema? Acompanhar integralmente esse processo, né? Acompanhar a legislação, quanto às questões regulatórias, as diretrizes, o cronograma, as portarias e os manuais que são emitidos. E aí, realizar as atividades de enquadramento dos cursos que serão avaliados no ciclo, acompanhar o cadastro das inscrições dos alunos irregulares, que são em períodos diferenciados, e dos estudantes habilitados, que a gente cadastra em datas, como eu já disse, diferente dos alunos regulares e dos alunos irregulares. Ainda, acompanhar o preenchimento do questionário dos estudantes e do coordenador, porque, na verdade, essa é uma atribuição do coordenador, e é bem por isso que está como atribuição o acompanhamento, para que a gente saiba se o percentual de alunos que estão respondendo ao questionário, que isso tem um impacto bastante significativo para as instituições de ensino na composição aí do CPC. Acompanhar também o encerramento das inscrições, até o encerramento, onde é gerado aquele protocolo. E também acompanhar essa divulgação desses processos. Ainda como atribuição significativa é o CENSUP, que é o Censo da Educação Superior, que é realizado anualmente. É um instrumento de pesquisa das instituições de ensino superior sobre os cursos e os alunos, né, e ainda sobre os docentes. Lembrando que, na questão do preenchimento de docentes, no censo, isso tem um impacto também bastante grande no CPC. Então, um cuidado muito grande que o PI tem que ter ao realizar esse preenchimento, por conta do resultado que isso pode vir a ter. O censo subsidia o planejamento e a avaliação de políticas públicas, além de contribuir no cálculo dos indicadores do CPC e, consequentemente, do IGC. Então, o PI, aí o pesquisador e
também podendo ser o procurador institucional, ele é responsável pelo preenchimento do censo. Essa indicação, anualmente, tem que ser confirmada, apesar de estar lá no sistema IMEC quem é o PI, essa informação tem que, sistematicamente, anualmente, tem que ser confirmada quem é que estará realizando, se o PI ainda se mantém. E aí, quais são as ações do PI no censo da educação superior? Participar e responsabilizar-se pelo processo do censo superior, acompanhar também toda a legislação, portaria, cronograma, especialmente cronograma, né? Definir os perfis de acesso para preenchimento das informações. Como o censo ele exige informações de toda a instituição, o PI pode designar alguns auxiliares, ele pode, dentro do sistema, dar permissão para o preenchimento de algumas informações, como biblioteca, deixar para que a bibliotecária, RH, enfim. Essas informações elas podem ser divididas com outros membros da instituição. E ainda realizar as atividades de preenchimento de informações referentes aos módulos que lhe competem. Deve verificar e conferir e aí corrigir os erros e as inconsistências apresentadas. Que o Censup tem um sistema bem interessante, bem fácil da gente trabalhar, e ele nos traz alguns erros que eventualmente possam ter acontecido. Então, ao término do preenchimento, a gente tem a oportunidade de verificar as informações que prestamos e aí fazer a conferência. E também fazer o fechamento e gerar o comprovante, que é também bastante importante esse comprovante, visto que se a gente não fizer o preenchimento do censo, a gente fica impossibilitado de participar de outros programas, como ProUni e FIES. E aí coloquei que para o PI desenvolver um bom trabalho, além das habilidades comentadas pela Inês, é importante sim que a gente tenha bons conhecimentos dos sistemas eletrônicos que nós operamos, acompanhar constantemente a legislação e as implicações que a legislação impõe às instituições de ensino superior, acompanhamento direto sobre o trâmite dos processos no sistema IMEC. É importante que a gente entre nos processos diariamente. A Silmara, inclusive, comentou que nós temos a caixa de mensagem, que é um canal também de comunicação bem interessante entre o Ministério e o PI, e a Silmara hoje estava comentando que ela mandou um informativo nessa caixa de mensagens, onde nós temos alguns relatórios disponíveis, que eu acho que a grande falta que a gente sente é de poder utilizar alguns relatórios e que a gente não tem. Eu confesso que hoje eu não entrei no IMEC, porque eu saí muito cedo e não tive a oportunidade ainda de conferir. Mas a minha colaboradora em Curitiba com certeza já olhou e já identificou essas informações, tanto é que passou uma mensagem. E aí, assim, acima de tudo, é necessário muito estudo, dedicação, responsabilidade, organização, concentração, comprometimento com as atividades diárias e muito bom humor para lidar com todos esses problemas que a gente tem no dia a dia. É isso.